Aliás, Daniel, por falar em Rio Claro Investimentos, essa semana a gente teve como grande assunto aqui no Brasil o Pix, né? E a gente sempre lembra que o Pix é uma das poucas unanimidades nacionais. Tem gente que gosta de goiabada, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de dia de sol, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de praia, tem gente que não gosta. Agora, o Pix, Daniel, todo mundo gosta, né? Me conta aí, Daniel. Eu sei que você fez uma pesquisa aí sobre dados do Pix e tal. É um negócio meio inacreditável, me parece um caso de sucesso internacional, né? Assim, dificilmente a gente vê outro sistema que tem uma aderência tão grande a uma população tão grande quanto a brasileira. É verdade, Tanguy. Agora, me parece importante destacar que o Pix também é reflexo de um sistema bancário extremamente eficiente. O Brasil tem um sistema de pagamentos muito desenvolvido, muito seguro. O Brasil é uma referência internacional e não é de hoje no que diz respeito à solidez do seu sistema bancário. O pessoal que já teve a experiência de ter uma conta no exterior ou ter que efetuar transações bancárias no exterior sabe que neste momento você sente falta do Brasil. Puxa, mas no Brasil é tão mais fácil, o Brasil é tão mais eficiente nesse aspecto, e é mesmo. O Pix, que todo mundo conhece, um sistema de pagamentos instantâneo e sem qualquer tipo de custo para os usuários. Você tem ali um custo para o Banco Central, né? O custo é absorvido pelo Banco Central, você está falando de algumas dezenas de milhões de reais por ano que o Banco Central acaba utilizando para a manutenção desse sistema, mas os usuários acabam não tendo qualquer tipo de custo, o que facilita muito bancarização, facilita muito a ampliação das atividades econômicas em geral. Puxa, quantas pessoas foram inseridas no sistema bancário por conta do Pix? O Brasil, durante muitas décadas, Tanguy, tentou de todas as formas aumentar a bancarização no Brasil com sucessos muito limitados. Ninguém foi tão revolucionário quanto o Pix. Né? Hoje você vê, eventualmente, vendedores de rua ou pessoas em situação de rua, às vezes tendo ali transações através de Pix, tendo uma chave Pix, etc., para implementar as transações que estão acontecendo ali no dia a dia. E quando você olha para os números do Pix, é algo absolutamente impressionante. A gente está falando de um sistema que tem aproximadamente 176 milhões de usuários. Num único dia, Tanguy, nós tivemos aqui 276,7 milhões de transações, com o valor total movimentando de inacreditáveis 135,6 bilhões de reais. Quer dizer, a gente está falando de um sistema absolutamente revolucionário, um sistema que acaba reduzindo demais os custos de transação no Brasil, aumentando produtividade, aumentando eficiência e, claro, isso tem incomodado sistemas de pagamento, principalmente dos Estados Unidos. Afinal, quando você realiza as suas transações através do cartão de crédito, o cartão de crédito morde ali um percentual. É um negócio extremamente rentável. Mas no Brasil, nós começamos a ter Pix parcelado, começamos a ter Pix pré-datado, começamos a ter uma série de inovações que podem, inclusive, substituir em maior ou menor grau os meios de pagamento tradicionais. E também a gente tem as Big Techs, que eventualmente têm ali os seus sistemas de pagamento próprios, que acabam sendo contornados através do Pix. É algo que incomoda os Estados Unidos dentro dos interesses econômicos que os americanos acabam tendo. Sem dúvida, o Pix acaba emergindo como um ponto de rusga dentro deste momento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Agora, Daniel, eu queria pegar só o contexto no qual o Pix ele volta para a pauta. A gente teve Donald Trump na semana passada anunciando que tarifaria o Brasil em 50% e dando algumas justificativas. E aí, eu quero citar duas justificativas. A primeira delas ele falou do Bolsonaro. Bolsonaro está sendo injustamente investigado. Aliás, hoje a gente teve mais repercussões, teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro e tal, que me parece que também é uma decorrência dessa movimentação internacional que nós temos. E aí, depois, quando ele vai justificar tecnicamente, o Trump vai justificar tecnicamente a investigação, ele fala sobre o Pix. Qual é o meu ponto aqui, Daniel? Falar sobre o Pix no Brasil é uma coisa, talvez seja uma das coisas mais impopulares que ele poderia fazer. Eu comecei o episódio falando sobre isso. O Pix é uma unanimidade absoluta no Brasil. Todo mundo não apenas gosta do Pix, como usa o Pix
cotidianamente. É importante lembrar, Daniel, o Brasil é um país que tem uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes. Quando você fala que 176 milhões de pessoas usam o Pix, é porque o Pix faz parte da rotina de todo mundo. Então, se o objetivo era, naquele momento, de fazer as tarifas, emparedar o governo brasileiro para pressionar por conta de uma questão do Bolsonaro, que a gente sabe que estava longe de ser a prioridade, mas era uma das justificativas, era um dos pontos que o Trump colocou naquela carta, ao falar sobre o Pix, na prática, ele coloca o governo Lula numa posição muito favorável. É muito fácil, Daniel. Tornou-se muito fácil para o governo dizer: olha, eu estou resistindo aqui porque o cara está querendo acabar com o Pix, o cara está querendo taxar o Pix. E você coloca o Bolsonaro numa situação muito difícil, né? O Bolsonaro acaba ficando como alguém que faz parte do grupo internacional, sabe-se lá o quê, que quer dificultar o Pix. Porque o Pix compete com o Visa. O brasileiro médio, meu amigo, não interessa se ele votou no PT ou se ele votou no Bolsonaro, se ele anulou voto, não interessa. Esse cara, ele prefere ter a opção do Pix do que continuar usando o Visa ou Mastercard, que são empresas americanas, né? Me parece que, politicamente, isso é um presente para o governo brasileiro. É um presente até porque houve uma certa inversão, né? O Bolsonaro gostava de dizer, o Pix foi lançado no meu governo, embora o desenvolvimento desse sistema tenha começado antes, tenha começado no governo do Michel Temer. Aí, num determinado momento, havia ali uma colocação, não, porque o governo Lula quer taxar o Pix, quer tarifar o Pix, etc. Quando o Trump entra na jogada, na prática, ele tira o Pix das mãos do Bolsonaro e coloca nas mãos do governo do presidente Lula. É um presente, como você muito bem colocou, porque o Pix é uma temática sensível no Brasil, popular, eu acho que poucas coisas são tão populares, né? Você até brincava há pouco dizendo, puxa, o Pix une o país. É verdade, né? Você não tem ninguém que seja contra o Pix. Eu não gosto do Pix. Eu quero que o Pix seja taxado, tarifado, etc. Para as empresas é bom, porque você acaba tendo mais uma opção de pagamento instantâneo. Aliás, tem muitas empresas que oferecem desconto para quem paga no Pix, justamente porque os custos de transação acabam sendo menores. Você tem consumidores que adoram o Pix e que podem utilizar o Pix no seu dia a dia, até nas despesas mais baratas. Quer dizer, você pode fazer Pix de valores muito pequenos, você pode fazer Pix de centavos, se você quiser, Tanguy, não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido, e o Pix no Brasil fez com que boa parte também do meio circulante desaparecesse. Tem muita gente, eu inclusive, que passo semanas sem tocar numa nota, e em parte isso acaba sendo reflexo justamente da revolução que o Pix representa no Brasil. Bancarizar pessoas não é pouca coisa. Bancarizar pessoas significa que essas pessoas passam a ter acesso a crédito, significa que essas pessoas passam a ter acesso a transações no seu dia a dia, transações financeiras, e elas acabam sendo incluídas na atividade econômica de maneira mais profunda. Portanto, o Pix acaba sendo algo que consolida e o Brasil na vanguarda do sistema financeiro internacional no que diz respeito à sua capacidade de organização desse sistema financeiro, a eficiência desse sistema financeiro e a sua segurança. E outra coisa importante também, Daniel, eu quero voltar para aquela justificativa que o Trump, né, que o governo Trump apresentou essa semana para colocar o Brasil na chamada Seção 301. Só para a gente lembrar o que é a Seção 301, a Seção 301 ela é a Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que é de 1974, e que tem como máxima, Daniel, aquela ideia de free trade for free traders, ou seja, os Estados Unidos vão ter livre comércio com quem faz livre comércio com os Estados Unidos. Na prática, é como se fosse uma espécie de lei de reciprocidade, né, que foi tão debatida aqui no Brasil também. Então, se alguém impõe dificuldades para transações americanas, esse país também vai ter dificuldades para transacionar com os Estados Unidos. Então, o Brasil ele chegou a estar incluído na Seção 301, ser investigado na Seção 301, entre o início da década de 80 e o início da década de 90. Foram 10 anos na Seção 301. O Brasil conhece bem quais são as agruras de você fazer parte dessa Seção 301. Então, o Trump, essa semana agora, ele foi justificar por que o Brasil tinha que ser investigado. A investigação, de fato, começou, e isso pode justificar, de fato, os 50% de tarifação sobre o Brasil. A questão, Daniel, é que ele colocou vários pontos. Vários pontos. Colocar o Pix ali faz com que a gente nem lembre direito quais são os outros.
Não lembro. Ele falou da 25 de março, ele falou, né, da propriedade privada, perdão, propriedade intelectual, falou de etanol e tal, mas quando você fala sobre o Pix, isso gera uma tal defesa por parte da sociedade brasileira que fica até difícil você fazer modificações nas partes que o Brasil eventualmente poderia querer fazer uma concessão. Não, pô, vou ceder isso aqui para ver se ameniza um pouco a situação e tal. Na hora que você coloca o Pix, Daniel, o próprio governo brasileiro ele fica muito confortável de simplesmente não fazer nenhuma concessão. Preciso fazer concessão, meu amigo. É muito fácil você defender que você vai resistir, inclusive, a essa investigação. Se tornou uma pauta nacionalista, que é uma coisa que no Brasil não é exatamente difundida, né, Daniel? Um nacionalismo. Eu sei que tem muita gente que se diz patriota, mas mesmo os patriotas amam a bandeira dos Estados Unidos, né? Quando você fala sobre uma pauta como essa, você meio que une o país e até a pauta de etanol ou propriedade intelectual, ela fica em segundo plano. O Brasil não precisa fazer concessão nenhuma, porque o Pix meio que blindou a discussão toda. Esse aspecto, Tanguy, me parece particularmente interessante, porque denota uma certa precariedade na posição americana. Quer dizer, parece um certo improviso, parece um certo realmente amadorismo. E quando a gente olha para o atual governo americano e as informações que chegam de lá, sugerem que a equipe comercial do Trump é uma equipe muito emparedada, quer dizer, as pessoas, você teve muita gente demitida, você tem muita gente com medo, você tem muita gente que está ali numa situação de fragilidade e isso não fortalece a posição negociadora dos Estados Unidos, parece que fragiliza a posição negociadora dos Estados Unidos. Quando você vai entrar numa negociação comercial com outro país, você precisa estar bem municiado de informações, você precisa ter uma estratégia. E essa investigação parece, às vezes, um copia e cola. Gente, oi, preciso de ideias para colocar aqui na investigação. O que incomoda no Brasil aí? Não tem ali uma substância um pouco maior, e isso chama muito a minha atenção e, em algum grau, até me surpreende, porque os Estados Unidos tinham ali uma tradição de muita precisão, muita organização no que diz respeito a negociações e particularmente negociações comerciais. E uma última coisa que eu queria trazer, Daniel, que você mais ou menos já tocou, mas eu queria reforçar aqui, que é o fato de que síndrome de vira-latas à parte, o Brasil ele é uma liderança tecnológica quando a gente fala sobre bancarização. Se as pessoas, sobre tecnologia bancária, principalmente, né? Não bancarização, mas sobre tecnologia bancária. Se você tenta, por exemplo, atuar em bancos americanos, você vai descobrir que para você, por exemplo, recuperar a sua senha, você tem que pegar o seu telefone e telefonar, Daniel. Telefonar, falar com uma pessoa. Você tem que ligar e falar com alguém. Ah, minha senha. Aí você tem que fazer, Daniel, tem que pegar um pedaço de papel, escrever sei lá o quê e mandar pelo correio. Manda pelo correio, Daniel. Na Europa também é assim. Isso é o normal do sistema bancário internacional. É esse, né? É você não ter as facilidades que a gente tem no Brasil. Como você falou, pô, dá uma saudade do Brasil quando você tem que lidar com a dificuldade que os bancos no exterior ainda têm. O Brasil ele tem, de fato, um sistema muito eficiente, muito eficaz. Você faz tudo pelo celular. Eventualmente você tem que ir na agência, mas pô, você tem que ir na agência, meu amigo, é uma coisa muito fora da curva. O normal é você conseguir fazer tudo por ali: pagamento, crédito, transferência. Você consegue fazer tudo de forma bancarizada.